Paz, meus queridos irmãos, tudo bem? Aqui é o Glauber Destro, do canal YouTube Missões na Europa. Mais do que um canal, uma grande família missionária. Quem está com a gente nos nossos grupos do WhatsApp, Telegram, sabem também muito bem sobre isso. Estamos bem familiarizados na questão de orar, ir e contribuir em prol de missões na Europa, que é o campo missionário onde Deus tem colocado mais nos nossos corações. Hoje, nessa nossa live, estamos aqui ao vivo para conversarmos sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que é plantação de igrejas. Sempre gostei, desde a adolescência, em ler sobre plantação de igrejas, crescimento de igrejas. Atualmente, o meu mestrado, o foco do meu mestrado é próprio quanto a isso, plantação de igrejas, e hoje nós temos aqui a honra de conversarmos com um plantador de igrejas que está há cerca de 10 anos na Europa, principalmente na Alemanha, que é o Samuel Igor Kutensky. Então, ele está aqui comigo e hoje nós conversaremos sobre várias questões, as etapas, são as etapas de plantação de uma igreja, de igrejas, ou também na Europa, por acaso essas etapas mudam ou é a mesma coisa em todo o mundo? Também vamos ver as questões sobre plantação de igreja na Europa. Quem é um plantador? Né? Se é só o pastor, se são todos os membros, alguém que tem uma formação especial, vamos discutir a definição de um plantador de igrejas. Também há uma questão interessante sobre a Europa. Quando a gente tem aí cerca de 20, 30 membros, né? Aí estamos plantando uma igreja. Aí começamos a pensar em alugar um local. A pergunta é: convém inicialmente alugar um local ou usar esse recurso que nós estamos começando a ter, esse recurso mensal, para sustentar um pastor e depois, mais para frente, alugar o local? Então, essas são algumas questões que a gente vai discutir hoje, debater hoje, e nós gostaríamos muito da sua participação. Você que está envolvido com missões, com plantação de igrejas, pode participar escrevendo aqui no chat ao vivo as suas perguntas, seus comentários, que a gente vai estar lendo aqui, colocando também para participar aqui conosco, ao vivo conosco, tá bom? E coloque, se caso não estamos mais ao vivo, coloque seus comentários aqui de baixo no vídeo para a gente continuar a conversa também após essa live, tá bom? Então é isso. Compartilhe esse vídeo com seus pastores, com a sua igreja, com aquelas pessoas que você sabe que estão envolvidas de alguma forma com plantação de igrejas, com missões na Europa, com missões em modo geral, tá bom? Vamos lá, então. Meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Paz, pastor Samuel Kutensky, boa noite para você, né? Aí já é tarde da noite aí na Alemanha, né? Olá, Glauber. Olá, todo mundo que está nos assistindo. Boa noite para os que estão aqui na Europa e boa tarde para você que está aí nos Estados Unidos. Sim, para mim aqui são 3 da tarde, né? Brasileiros são 18 horas, horário de Brasília. Aí na Alemanha, umas 11 da noite? 10 da noite? Ainda não, graças a Deus, 8 da noite. 8 da noite, É um ok. horário bom de pegar o pessoal para a live. É verdade, é verdade. Horário nobre, né? 8 da noite é horário nobre. Bom, Kutensky, antes de começar aqui então sobre a questão da plantação de igreja, a gente gostaria que você se apresentasse um pouco, quem é você, quais são os seus ministérios, o seu contexto, principalmente relacionado aí à plantação de igreja, por favor. Certo. Bom, meu nome é Samuel Kutensky. Eu estou aqui na Alemanha, vou fazer 10 anos aqui de Alemanha. Sou casado, vou fazer 20 anos de casamento com uma esposa linda, maravilhosa, mesma esposa, e tenho 3 crianças. Enfim, somos missionários aqui na Alemanha e eu trabalho com plantação de igreja
e também alguns processos de multiplicação, seminários, ajudando também algumas denominações na Alemanha, mas focando principalmente na ideia de plantação de igreja e multiplicação de igrejas. Ok, e você está já desde 2008? Não, 2011 na Alemanha? Isso, exatamente. Em 2011, nós chegamos aqui em junho, 16 de junho de 2011, nós chegamos na Alemanha. Que legal. Vocês vieram do sul do Brasil? Sim, somos oriundos de Curitiba. Que legal, que legal. Ok, que bom. E pode compartilhar um pouco com a gente sobre as igrejas que você tem pastoreado, plantado aí na Alemanha? Como tem sido? Sim. A nossa ideia, quando nós chegamos na Alemanha, é fazer o processo do reverse mission, ou seja, devolver um pouco para a Europa, e principalmente para o contexto alemão, o que eles fizeram para nós no sul do Brasil, e não só no sul do Brasil, em termos de missões. Então, é um projeto que surgiu no coração da ICD, Associação das Igrejas do Cristianismo Decidido, onde, por gratidão de tudo que os missionários alemães fizeram no Brasil, então a ideia, vamos mandar um missionário. Isso iniciou no centenário de missões de uma agência missionária muito tradicional aqui na Alemanha, a Marburger Mission, e aí, então, dessa forma, iniciou o projeto. Mas a ideia sempre foi a plantação de igreja. Mas a plantação de igreja não só plantação por plantação, mas como uma ferramenta de poder trazer um despertamento espiritual e poder trazer uma mudança e poder alcançar novas vidas e novas gerações aqui na Alemanha. A primeira etapa do projeto foi toda uma etapa de adaptação transcultural. Eu não sou descendente de alemão, portanto, tive que aprender o alemão e me empenhar na questão do alemão. E aí, depois dessa etapa, nós começamos a desenvolver relacionamentos profundos juntos com alemães, já no lugar onde nós iríamos começar a primeira igreja, e ali nós iniciamos a primeira plantação de igreja. Esse trabalho prosperou, cresceu, graças a Deus. Hoje é uma igreja muito sólida na cidade de Essen, a segunda igreja maior, provavelmente, da cidade de Essen. E aí, depois desse processo, ordenamos pastores alemães, irmãos que já eram cristãos, mas foram treinados e capacitados numa dinâmica missionária para ser missionários dentro da própria Alemanha. E aí Deus nos deu o segundo desafio, que a igreja de Wesel já tinha um obreiro muito bom aqui nessa região, que já estava começando algumas coisas, em parceria conosco, conhecem, e aí então iniciamos a segunda plantação de igreja. Mais tarde, a igreja de Stuttgart, uma igreja que tinha sido plantada há muitos anos atrás, estava passando uma fase muito difícil e pediu ajuda para nós com Reverse Mission, missão reversa, para podermos ajudar no sentido de trazer um obreiro. E aí veio o pastor Rudy também para assumir a igreja de Stuttgart. Nós ajudamos no processo de adaptação transcultural, ou seja, fizemos com o pastor Rudy a mesma coisa que fizeram conosco. Ele passou pelo processo de adaptação transcultural, também aprendeu o idioma e está revitalizando a igreja, que, graças a Deus, nesses 2 últimos anos, cresceu muito e tem alcançado uma grande diferença. Então, assim, estou tentando resumir uma história de 10 anos de uma maneira muito compacta. Então, hoje somos 3 igrejas e também temos em vistas a plantação de algumas outras igrejas aqui na Alemanha. Mas nós entendemos que a plantação de igreja é só uma ferramenta. O que a gente quer ver é avivamento. O que a gente quer ver é vidas alcançadas, transformadas pelo poder do Evangelho.
E isso que a gente tem visto nesses anos, o que traz muita alegria, muita motivação para o nosso coração. Amém. Que legal, que legal. Você passou alguns, eu vou salientar aqui alguns elementos que da tua fala, interessante próprio para o avivamento, para a plantação de igreja. Você disse o nome de alguns pastores, e eles foram contextualizados, eles aprenderam o idioma, eles estão debaixo de uma organização, você disse uma em inglês, tem alguma organização alemã também. Então, esses são alguns elementos importantes, né, sempre vinculados aí com a plantação de igreja, seria isso? Ter uma mentoria, saber bem o idioma, e se contextualizar. Ok, vamos pensar em termos de estrutura. Todo projeto missionário funciona muito bem quando tem uma agência enviadora ou igrejas enviadoras, ou não só uma igreja é enviadora, mas muitas das vezes para um projeto maior tem que ser igrejas, várias igrejas juntas, se propondo em enviar. O que aconteceu com a gente, graças à misericórdia do bom Deus, eu sei que não é a realidade de muitos missionários, que é a Associação das Igrejas do Cristianismo Decidido no Brasil. Talvez você ouvindo assim, ou quem está ouvindo não vai saber quem são eles, mas se vocês pensarem no esmilinguido, na formiguinha do Brasil, então vocês já vão saber quem que é a associação. Bom, todo projeto, para dar certo, precisa ter um envio forte, um envio estratégico, estruturado. Precisa também ter uma agência canalizadora e precisa também fazer um chão receptor, ou seja, alguém que envie, alguém que canalize, que intermedie e alguém que recepcione. Ou como você pode integrar-se de uma maneira mais efetiva, mais rápida com os locais da terra, né? Porque senão acontece que o missionário vem, ele não consegue aquela integração ou demora muito mais tempo do que poderia acontecer. Então, em termos estruturais, é isso, né? Agora, em termos assim de estratégia de plantação de igreja e de elementos e de princípios, eu tenho falado ultimamente, pensando no que aconteceu nesses 10 anos de trabalho, com muitos resultados, que 4 pilares são importantíssimos para um projeto missionário. Adaptação transcultural, o processo de transculturalização do missionário, depois a questão de um DNA de avivamento, porque muitas das vezes, muitos projetos, não só aqui em missões na Europa, mas em missões em qualquer lugar do mundo, ou até mesmo plantações de igrejas no Brasil não funcionam porque falta um DNA, falta uma pegada, uma genética que dá vida, que pulsa a vida para o projeto. Então, quando se tem essa adaptação transcultural, esse processo transcultural, e aí, então, um DNA de avivamento, ou a igreja, a plantação de igreja busca um DNA de avivamento, a próxima coisa que é muito importante é um ciclo de crescimento na igreja que está sendo plantada e também uma visão de plantação de igreja e de multiplicação de igrejas. Essas 4 esferas, ou essas 4 dimensões, esses princípios são muito importantes para o crescimento de uma igreja, para um processo missionário, não só para um crescimento de uma igreja. Legal. Bom, eu anotei aqui o que você falou desses 4 pontos. Então, seria adaptação transcultural, o DNA do avivamento, depois a gente vai ver com calma melhor o que é isso, o ciclo de crescimento, entender esse ciclo, e a visão de multiplicação de igrejas que essa igreja, que essa instituição tem. Interessante. Essas 4 etapas, essas 4 áreas, elas são uma após a outra, ou a igreja vai crescendo nesses 4 pontos ao mesmo tempo, juntas?
É uma sequência ou tudo junto? Na verdade, ela tem uma ordem sequencial e, ao mesmo tempo, uma ordem sinérgica, uma ordem ou seja, um missionário que está 10 anos, eu vou dar um exemplo, ou 5 anos, ou 4 anos, ele vai ter que continuar trabalhando com essas coisas, né? Ele vai sempre ter que continuar trabalhando com isso, porque quando a gente fala de uma mentalidade de avivamento, isso não é algo estanque. E quando a gente fala também com uma mentalidade de multiplicação de igreja, cada pessoa que a gente começa a ganhar, ela vai precisar ser ensinada também no processo. Então, eu vejo que essas 4 coisas são como se fossem pilares importantes para nortear a gente num processo de missões. Entendi. Esses 4 pilares, então, vamos dizer, eles são algo que quem tem que estudar, colocar em prática, se familiarizar, é o pastor, na questão da adaptação transcultural, de entender bem o ciclo, ou é a igreja inteira? Então, por exemplo, eu sou pastor na Alemanha, eu tenho que, na primeira etapa aqui, está a adaptação transcultural, eu tenho que levar os alemães a se contextualizarem mais com os nativos, ou é algo que eu que tenho que me contextualizar só? Com certeza, 100% eu como missionário, ou quem estiver no processo missionário. O missionário precisa se contextualizar, o missionário precisa entender a realidade. Mas o que eu acho muito legal de um projeto de missão reversa é que quando você alcança os alemães, eu tenho amigos alemães hoje que são amigões meus, amicíssimos nossos, e o que eu acho que é muito legal é assim, porque o próprio alemão começa a ver a necessidade missionária dentro da Alemanha. E eu acho que isso é um diferencial muito grande, porque se a gente parar para pensar, a Alemanha hoje ela deixou de exportar muito missionário. Ela precisa receber muito missionário. A Alemanha sim está aberta para que venham os chamados, para que venham missionários, mas nós precisamos de muito preparo e de muita sensibilidade e também de muita busca espiritual. Eu não quero colocar tudo isso como se fosse uma questão técnica, né, e seca, mas são as duas coisas. A gente precisa buscar muito a Deus, ser muito sensível a Deus, mas ao mesmo tempo a gente precisa também se preparar. E eu acho que esses elementos, como preparação, são indispensáveis se alguém quiser ter um processo missionário bem sucedido. Volto a repetir, a questão do processo de adaptação transcultural, depois a questão de um DNA de avivamento, um DNA de transformação, entender como uma igreja estabelece um ciclo de crescimento local e também entender como que funcionam dinâmicas de plantação de igreja, né? Principalmente essa questão do DNA de avivamento, porque eu vejo muitas das vezes missionários no mundo inteiro. Tem 2 tipos de missionário. Aquele missionário que sempre vai dizer: isso aqui é muito difícil, as pessoas não se entregam para Jesus, porque o campo é difícil. Mas é óbvio que o campo é difícil, senão Jesus não teria chamado a gente para ser missionário. Mas, no entanto, a gente tem que entender que se Jesus está chamando, ele tem um rompimento. Se Jesus está chamando, ele tem essa de transformação para nós, onde nós podemos impactar e sermos também impactados por esse processo. Então, é por aí que a gente tem que caminhar. Interessante. Então, essa Então, adaptação isso vai muito da parte do obreiro, né? Eu acho que está tendo algum Pode falar, problema Glauber. técnico
Bom, essa questão da adaptação transcultural, então, é muito importante para o líder espiritual, para o pastor, para o missionário, mas também convém a gente levar a igreja a se adaptar de modo para ela começar a evangelizar mais os seus contemporâneos, os nativos, né, os secularistas, talvez. Seria isso também, de envolver a igreja a se contextualizar melhor com a cidade? Sim, totalmente. Eu acredito que os próprios pais, quando eles veem o pastor, que é missionário, vindo de fora e fazendo a lição de casa, ele começa a ter uma perspectiva missionária com o seu próprio povo. E eu acho que isso faz muito a diferença, ou seja, se estabelece um processo. Né? E uma das coisas principais é que quando a gente estiver iniciando o projeto, como que a gente pode ter os primeiros contatos e estabelecer as primeiras conexões com os locais? Porque é muito difícil uma igreja, se o pastor é estrangeiro, ele fica primeiro estrangeiros, nada contra isso, mas é muito difícil depois, se ele já estiver envolvido, se dele, tinha várias pessoas estrangeiras, então não vai dar fácil para os nativos chegar, porque o primeiro ciclo, de certa forma, as primeiras pessoas que nós alcançamos na igreja definem na plantação de igreja as outras pessoas que virão. Uhum. É verdade, interessante. Então, convém, no primeiro momento, a gente ser um pouco mais estratégico em alcançar os nativos da localidade. E assim, mais para frente, o pessoal vai ser, a igreja vai ser reconhecida como a igreja onde tem os nativos. Se tiver uma predominância brasileira no início, aí o pessoal vai pensar, essa aqui é uma igreja de brasileiros e não é uma igreja de alemães, não é uma igreja de italianos, né? Interessante, muito bom. Temos uma pergunta aqui, Samuel, do Hudson Taylor, deixa eu colocar aqui na tela, sobre células. A pergunta dele é: na plantação de igreja na Europa, as igrejas trabalham em células, em grupos familiares? Tem tido algum progresso? Sim, na verdade, quando nós falamos de um ciclo de crescimento de igreja, que é um dos pilares, nós temos essa matéria, por assim dizer, uma predominância muito forte do trabalho em células e também de discipulado. Isso é todo um assunto para ter um curso em cima disso. Mas nos elementos do ciclo de crescimento da igreja local, nós enfatizamos 4 coisas muito fortes, que é a questão do processo de Atos dos Apóstolos, da ressurreição, na questão da atividade principal da igreja, ou seja, o culto de domingo, o culto principal, nós focamos para ser a festa da ressurreição. E na semana, a igreja nas casas, a questão das células, e aí também a gente enfoca o discipulado e treinamento de líderes. Então, esses 4 elementos, eles fazem parte dessa questão de um ciclo de crescimento local da igreja. Né? Ok, agora é todo um outro assunto a gente dizer como isso funciona e tudo mais. Já fazendo uma propaganda, a gente quer fazer, junto com Missões Europa, um curso chamado DNA de Avivamento,
E aí, dentro disso, a gente vai trabalhar muito a questão de células. Algo muito interessante, só uma palhinha aqui. No Brasil, a gente conhece a realidade de vários modelos. E muitas das vezes, as pessoas vão lá, vê modelo, vários modelos, o MDA, o DNA, G5, G12, eles vão lá, visitam uma igreja que fazem esse processo fantástico, maravilhoso, e aí eles vêm para casa, para a igreja, de volta, e fazem com afinco aquilo para tentar estabelecer aquele modelo. Ok? E o que acontece? A maioria das vezes não dá certo, dá errado, muitas das vezes dá certo, e glória a Deus quando dá certo. Mas por que tantas das vezes não dá certo? Dá errado, todo mundo, né, se decepciona, gera frustração e tudo mais. Por quê? Porque a gente copia rapidamente o modelo, não entende na essência, que é o principal, que aqueles modelos carregam. Então, o Deno vai ensinar a gente a entender de uma maneira profunda a essência do DNA da igreja primitiva, da igreja de Jesus. E aí sim pode trabalhar algumas coisas em termos de modelos, e é uma tendência muito maior para dar certo, porque a gente está entendendo os princípios que estão por trás de tudo isso, né? Então é muito importante essa questão de ter uma essência de avivamento para que elas possam dar certo. Interessante. Falando sobre isso, a questão da bíblica, né, que você mencionou, tem um comentário aqui do Lúcio que tem a ver com isso para a gente conversar aqui. Ele falou aqui, pergunta: a igreja a ser plantada deve ser muito parecida com as igrejas históricas da própria cidade, ou devemos trazer um novo formato na comunidade cristã? Claro, sempre com o evangelho. Puxa, que ótima pergunta, hein? O pessoal aí tá mandando bala nas perguntas. Puxa, para a gente entender um pouco de uma maneira mais profunda, para eu não dar uma resposta rasa, eu gostaria de começar a falar de uma coisa que o Glauber até tinha preparado, uma pergunta, que a gente precisa entender, primeiramente, as etapas e como a gente contextualizar e ter as etapas de plantação de igreja saudável. Porque aí a gente entende o que é forma e o que é essência na plantação de igreja. Então, por exemplo, assim, muitas das igrejas, ao longo do tempo, elas só ficaram com a forma. Elas ficaram com a forma e aí o que acontece? A essência já foi embora. E por isso que essas igrejas estão morrendo. Então, quando a gente trabalha, quando está formando o grupo em formar a essência, o conteúdo que nós vamos ter, os valores, os princípios espirituais, aí sim eu sou adepto de que a gente tem que pegar a forma mais relevante, mais contemporânea, que possa comunicar igreja para a realidade que a gente vive. Porque a grande verdade, né, é que na Alemanha as pessoas são muito mais atualizadas, né? As igrejas, de fato, ficaram muito apenas com uma estrutura histórica. E eu sou muito adepto a gente usar o estilo a partir do momento que tem a essência, usar do estilo mais radical para poder alcançar as gerações, as novas gerações. Por quê? Eu estava conversando com o Glauber isso, quando a gente foca na plantação de igreja nas novas gerações,
as gerações mais antigas não vão embora da igreja, porque elas vão ficar felizes. Elas começam a dizer, puxa, meu filho está vindo na igreja. Puxa, meu neto está vindo nessa igreja. Eu vou ficar aqui porque meu filho e meu neto estão aqui. Mas o contrário não é verdadeiro. Se nós focamos numa forma, numa liturgia histórica, nós perdemos toda a nova geração. Porque a tendência do ser humano é os mais velhos toleram o comportamento dos mais novos. Mas os mais novos não toleram tanto o comportamento dos mais velhos. É verdade, bem colocado. Essa sua questão tem muito a ver com uma outra pergunta aqui do André Nascimento, amigo meu, missionário na Espanha, Jocum de Cáceres, e o André pergunta próprio sobre essa questão de sair um pouco da igreja tradicional e focar a ter uma igreja, plantar uma igreja que alcance a sociedade atual. A pergunta dele é o seguinte: qual sua opinião sobre formatos de igrejas não tradicionais? Por exemplo, igreja em cafeteria, em bares, ou uma organização do local que não seja o tradicional, tradicional cadeiras enfileiradas e púlpito. Olá, André, muito obrigado pela sua pergunta. Eu acho que você ilustrou bem o que eu quis dizer. Você colocou de uma maneira muito prática. A partir do momento que a gente trabalha a essência, eu acho que aí a gente tem que inovar. Eu só vou dar alguns exemplos. No Brasil, a gente funcionou a igreja em garagem, eu estou esquecendo o nome, como é fitness studio em inglês, mas em academias de musculação, em garagem. A gente aqui começou numa cafeteria, a igreja de Essen, que é uma igreja grande, e então, assim, nas casas, enfim, a forma, ela é muito flexível. A gente tem que flexibilizar da maneira mais estratégica, mais relevante e mais sensível para estar mais perto do não crente, ok? Na questão da forma. Mas isso só é válido quando a gente está formando pessoas na palavra de Deus, na oração, numa caminhada de estado, porque senão o pessoal, gente, perde o foco. Então, a gente precisa ter muito forte essa questão, né, da ressurreição de Cristo, da questão do discipulado, a igreja também nas casas, não só nesses lugares alternativos, ou qualquer lugar que seja, mas a questão forte do discipulado, do treinamento, da busca incessante de Deus. E aí, então, fica muito fácil começar a fluir nessas alternativas que você deu de exemplo. E a gente gosta muito disso e a gente se identifica muito com isso. Então, a gente sempre ora e a gente vê, ok, qual é o lugar mais efetivo para a gente começar a igreja naquela cidade. Então, vamos fazer isso. Vamos por aquele caminho. Né? Qual é o melhor custo-benefício no sentido de estar mais perto do não crente e também estar num lugar onde que às vezes não vai ser uma barreira para ele vir. Interessante. No caso da Europa, depende de país por país essa questão de qual seria o melhor lugar para a gente começar a plantar essa igreja, começar a célula e tal, né? Porque em alguns países, como Portugal, por exemplo, o português ele não é tão aberto em ir para casa de um outro, porque ele se sente, como posso dizer, constrangido em precisar aceitar o outro para ir na casa dele também, sendo que ele não conhece ainda esse outro. Então, convidar alguém para vir para nossa casa não é tão simples assim. Para um brasileiro seria normal,
mas para um europeu, dependendo do país, não é tão simples. Em outros casos, em outros países também convém a gente começar um estudo bíblico, não só não numa casa, mas sim, ou o culto, não numa igreja ou numa casa, mas sim num lugar mais neutro, como um depósito, uma fábrica, algum local, uma loja onde tem um espaço, porque isso, fugindo do estilo de templo, mais nativos acabam entrando, porque eles acham, para que eu vou para um templo, né? Uma pessoa que não é religiosa não gostaria de entrar num templo, mas num lugar, e talvez numa casa também não, mas num lugar mais neutro, aí sim. Então aí depende, é necessário avaliar de país para país da Europa para saber melhor quais são as opções. Se é num templo, tudo bem, numa casa ou num lugar mais neutro, e ver aí essas questões. Temos uma outra questão aqui, Samuel, que é Deixa eu ver aqui. Aqui do Marcos Teixeira. Ele perguntou o seguinte, Samuel: no processo de plantação de igrejas na Europa, tem se começado mais pelas grandes cidades ou pelas cidades interiores? Nós plantamos uma igreja numa grande cidade. Temos uma outra igreja que é numa cidade bem menor e temos uma igreja que está numa região metropolitana. Então, a gente, nas três realidades que a gente tem aqui, enfim, temos as três realidades aqui, tanto numa igreja, numa cidade grande, quanto num lugar, numa região metropolitana de uma cidade grande e numa cidade menor. Também a gente precisa entender o que é cidade grande e cidade pequena na Europa, né? Porque uma cidade, por exemplo, de 60 mil habitantes na Europa já não é considerada uma cidade tão pequena. Mas eu já vi plantações de igrejas aqui que a cidade... Eu tenho um amigo meu que ele trabalha fenomenal numa cidade de menos de 15 mil habitantes. E a igreja dele é uma igreja muito grande. Eu já ministrei em treinamentos de crescimento de igreja em cidades de 7 mil, 5 mil habitantes. Então, isso é muito relativo, porque em todo lugar as pessoas estão sedentas do evangelho. Claro, cada lugar vai precisar uma estratégia, vai precisar fazer uma leitura do lugar para poder ver, ok, qual que é a chave daquele lugar. Uma das coisas, como plantador de igreja, eu ensino que quando a gente chega num lugar para plantar a igreja, como que a gente pode fazer um mapeamento integral daquele lugar e aí, ou seja, entender qual que é a sociologia, a geografia do lugar, entender qual que é a história do lugar, entender a questão econômica do lugar e a questão espiritual do lugar. E a partir disso, através de uma busca, tanto de uma busca espiritual como de uma pesquisar e também estar fazendo uma busca espiritual, entender e ouvir de Deus quais são as chaves para alcançar aquele lugar. Senhor, quais são as chaves para eu alcançar esse lugar? Quais são as impressões espirituais? Qual é o lugar de autoridade aqui nessa cidade? Como que nós podemos fazer a diferença nessa cidade? E aí, então, ouvir de Deus qual é a estratégia segundo a realidade. E aí o projeto de plantação de igreja ser dirigido a esse raio-x, a esse mapeamento integral do lugar. De acordo com aquilo que Deus está falando de acordo com
aquilo que Deus está mostrando daquela realidade. E aí, focar o projeto em cima daquilo. Porque o projeto de plantação de igreja tem que ser a resposta de Deus, a resposta de salvação para aquela cidade específica, para aquele bairro específico, para aquele país específico. Qual é a resposta que Deus tem para aquele lugar? Amém, amém, que legal, que interessante, bem colocado aí. Eu acho que a gente está tendo um pouco de problema técnico, talvez da rede aí da internet, do Samuel. A gente consegue ouvir o Samuel, mas trava um pouco a imagem, mas estamos conseguindo ouvir tudo que ele fala. Bom, Samuel, eu conversei contigo um tempo atrás aqui, e você passou para mim uma ordem de prioridade, que quando a gente está plantando uma igreja, existem certas prioridades, né? E uma questão é a questão da pesquisa, né? Você mencionou agora fazer um raio-x, né? Muitos de nós, principalmente nós brasileiros que temos uma característica mais imediatista, a gente costuma não fazer pesquisa. Deus falou para ir tal lugar, uma porta se abriu, eu vou lá, começo na mesma semana a célula, planto, né? Faço tudo bem rápido, né? Porque eu quero resultado, eu quero começar logo o ministério, e aí foge. A gente peca um pouco na questão de fazer uma pesquisa, de fazer o raio-x, como é que quais são as necessidades da cidade, como eles são, como eles pensam, qual a questão econômica, social, né, dessa cidade, né, coisas que você já mencionou, né, fazer um panorama mais integral antes da gente, para assim, então, a gente fazer as nossas estratégias evangelísticas, ver o modo de como vai ser o louvor, como vai ser a pregação e tudo mais. Pois bem, aí você me comentou um tempo atrás, pastor Samuel, sobre a ordem de prioridade. Eu vou até já compartilhar um pouco o que você me passou, e aí já passo a palavra para você, que você mencionou que, primeiramente, nós, quando vamos plantar uma igreja, a gente precisa ver bem, claro, além das pesquisas e tudo mais, precisamos ver o propósito, qual é a visão, qual é o propósito de Deus para esse projeto, para essa igreja aqui nessa cidade da Europa, desse campo missionário onde nós estamos. Na segunda etapa é ver a questão das pessoas. Então, primeiro o propósito, depois as pessoas, buscar as pessoas, e o terceiro seria, uma vez tendo as pessoas, ver a programação, tem até um PPP, né, propósito, pessoas, a programação seria a terceira etapa, e a última etapa é o lugar, termos o lugar, uma vez já tendo o propósito, já tendo as pessoas, temos uma certa programação, aí então a gente foca no lugar. E o interessante é que o que nós mais vemos de plantação de igreja na Europa, infelizmente, parece que é o contrário. As pessoas veem primeiro um lugar para começar a igreja, criam a programação, mesmo sem ninguém ou com uma, duas pessoas, aí começam as pessoas e depois, por último, que a gente vê, ok, agora vamos ver qual é o nosso propósito, uma vez tendo o lugar, alguns programas, algumas pessoas, aí que a gente vai descobrir qual que é a nossa identidade, qual que é o propósito. Mas é todo o contrário. Então, gostaria que você explicasse um pouco disso para a gente também, pastor Samuel. Na verdade, essa já é uma herança que a gente tem das igrejas que não tem uma ordem de prioridade, ou que a ordem de prioridade é distorcida e invertida. Se a gente pegar todas as igrejas que estão começando a morrer, ou que assim já não estão crescendo e que já ou seja, estão entrando numa cadência, a gente vai ver essa ordem que elas colocam em primeiro lugar o lugar, né? Ou seja, o prédio é sagrado, o prédio é o lugar mais sagrado. Depois,
a questão do programa, para que o prédio não fique vazio, vamos fazer um programa. Daí as pessoas vêm, só que as pessoas nessa ordem, elas estão vindo apenas para servir o prédio e para servir o programa. Ou seja, as pessoas servem um prédio e não o prédio está servindo as pessoas. E, por último, daí dá-se uma espiritualizadinha e diz, vamos orar para ver o que Deus diz a respeito de tudo isso. Mas essa ordem, ela é extremamente nociva para a propagação do evangelho, para o crescimento do evangelho. A ordem de prioridade de uma igreja saudável, não importa se é só uma plantação de igreja ou uma igreja já estruturada, já estabelecida. Primeiro, a visão de Deus. Qual é a visão que Deus está nos dando? Qual é a visão que Deus tem para nós? Qual é a visão que Deus tem para essa plantação? Depois da visão, as pessoas. Quais as pessoas que têm a ver com essa visão de Deus e quais as pessoas que essa visão de Deus também quer alcançar. Aí a gente vai para o programa. Ok, nós vamos ter um programa, nós vamos ter muitas atividades, mas essas atividades, esse programa da igreja, essa programação da igreja, ela vem para corresponder à visão de Deus. Ela é submissa a essa visão de Deus e aí também ela está para servir as pessoas. E por último, a gente coloca nessa ordem de prioridade um lugar. Esse lugar vai servir a visão de Deus, vai servir as pessoas e vai servir a programação que a gente tem, né? Então, essa é uma ordem de prioridade saudável numa plantação de igreja. E é uma ordem de prioridade que funciona, e se a gente parar para observar, todas as igrejas que estão crescendo em qualquer lugar do mundo, você vai ver que elas estão com a visão muito afiada. E você vai ver que elas focam nas pessoas. E daí você vai ver que a programação dessa igreja serve essa visão que Deus está dando e serve as pessoas. E por último, a gente também vai ver que o lugar é um mero lugar. E o prédio, o templo são as pessoas. Mas o prédio serve as pessoas. Que legal, interessante. Como disseram aqui, essa nossa conversa tem sido uma aula. Deixa eu encontrar aqui, ó, Marta Costa, né? Que aula, estou aprendendo muito. Realmente, nós brasileiros somos muito imediatistas. Não dá para usar essa mesma mentalidade na Europa. Deus te abençoe, Marta. Marta Costa. Também, Pastor Samuel, voltando àquela questão... sim, claro, fica à vontade. Na verdade, não é só na Europa, né? Se a gente entender o panorama todo de uma plantação de igreja, ajuda esse tipo de posicionamento, ajuda a plantar uma igreja em qualquer lugar. Esses mesmos princípios a gente já usava nas plantações de igreja do Brasil. Então, isso faz toda a diferença. Uhum. Pastor Samuel, sobre a questão do lugar certo para fazer a célula, ou o lugar certo para termos o nosso templo, a igreja, né, aquela celebração, o culto de domingo, por exemplo, a gente viu que na Europa convém a gente estudar, fazer o raio-x e tudo mais. Foi uma pergunta também do missionário André do Nascimento, que está na Espanha, quanto a isso. E temos uma outra pergunta aqui que tem a ver com essa questão, que é uma pergunta que foi feita sobre a questão da pandemia fez nós voltarmos a fazermos células, cultos online. Então, aqui está a pergunta do Lúcio Pinheiro. Ele fala o seguinte: a pandemia trouxe a realidade de igrejas fechadas, está na hora de focarmos online
e o retorno à igreja de Atos, casas, salões, etc. Ah, é uma pergunta. Está na hora de focarmos online e o retorno à igreja de Atos, casas, salões, etc. O retorno à igreja de Atos, eu acredito que só existe uma igreja. É a igreja de Jesus e a igreja que começou em Atos. Então eu sou totalmente adepto a essa questão. Eu acredito que nós, como igreja, espalhada na face da terra, nós precisamos ter esse DNA da igreja de Atos, senão não dá certo. Nós não podemos ter o DNA batista, o DNA metodista, o DNA presbiteriano. Eu amo todos esses irmãos, nada contra as instituições, mas eu acredito que todas as instituições são convidadas a fazer uma leitura para ser a igreja de Atos dos Apóstolos, porque essa é a igreja de Jesus. E as instituições para que isso aconteça. Com relação ao online e com relação às estratégias, volto a repetir, a gente tem várias estratégias. Eu acho que uma coisa que ajuda muito, só para a gente entender aqui, é entender todas as fases de uma plantação de igreja. Porque muitas das vezes o que acontece? As pessoas recebem um chamado de Deus para plantar uma igreja e elas vão famintas por esse chamado, elas vão trabalhar esse chamado e a primeira coisa que elas pensam é juntar um povo, porque, de certa forma, a plantação de igreja, esse é o objetivo, você ganhar pessoas, você ter uma eclésia, como a Bíblia diz, né? Um ajuntamento de pessoas. Mas, para que isso aconteça de uma maneira muito mais efetiva, a gente precisa entender as fases da plantação de igreja, que a primeira fase é a fase da preparação, a segunda fase é a fase da formação, a terceira fase da evangelização e do crescimento, a quarta de maturidade, discipulado, e a quinta fase, a fase da multiplicação. Então, quando a gente entende isso, a gente vai entender melhor como usar as estratégias de alcançar pessoas na hora certa, no time, na hora que vai dar mais fruto e que pode fazer mais diferença para a glória de Jesus. Legal. Nós colocamos aqui no chat, anotei aqui o que você acabou de mencionar dessas etapas para a plantação de igreja. Então, seria aqui a primeira, preparação, segunda, formação, terceira, crescimento, quarto, discipulado e quinta, multiplicação. Com certeza, em algum lugar da vida ou na sua igreja, algum pastor mencionou um pouco esses elementos, né, que, querendo ou não foge de como se faz o bolo, né, essa é a base, né, a questão de se preparar, de se formar, de crescer, discipular, multiplicar, tem a ver como uma família, né, Samuel, é como se fosse a formação de uma família, né? Posso discorrer um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho fantástico a gente poder entender essas fases de uma maneira um pouco mais profunda. Se a gente olhar para o ministério de Jesus, para Jesus iniciar o ministério dele, foi o que ele fez. Ele se preparou, o próprio Jesus, ele formou o ministério, Jesus cresceu, depois o ministério de Jesus amadureceu, ele discipulou, ele escolheu os discípulos, e aí então ele multiplicou. Ok? Mas isso não para. Isso vai em frente com a igreja primitiva. O que a igreja primitiva fez? Também se preparou, formou o ministério. A igreja primitiva cresceu, a igreja de Atos cresceu, depois amadureceu no discipulado, depois multiplicou. Vai em frente, começa a igreja
de Antioquia. A igreja de Antioquia também aconteceu esse processo. As pessoas se prepararam, a igreja se preparou, ela foi formada, ela cresceu, ela amadureceu, e aí, então, ela multiplicou. Lindo, né? Mas vai Uhum. em frente ainda, porque esse é o processo da vida do ser humano e é um processo de uma família, de estabelecer uma família. O que a gente faz para estabelecer uma família? A gente se prepara. Alguns não se preparam, né? A família acontece assim meio acaso, mas o melhor é se preparar. A gente se prepara. Aí o que a gente faz? A gente forma a família, aquela família cresce, vão vir os filhos, as filhas, esses filhos vão crescendo, crescendo, até que eles amadurecem. Eles passam pelo processo de amadurecimento. E aí, depois que eles são maduros, o que eles vão fazer? Eles vão multiplicar. Ou seja, e o ciclo começa tudo outra vez. Depois da multiplicação, né, é como se fosse um ciclo. Nós estamos vendo aqui um processo cíclico. Se nós, como Igreja de Jesus, entendermos isso, que essa é a nossa natureza, a gente não precisa fazer força para ser assim. Se a gente fluir dessa forma, a gente pode multiplicar igrejas com maior facilidade e a gente também pode ver o mundo sendo alcançado para Jesus de uma maneira rápida, porque essa é a nossa natureza, a natureza igrejativa, a natureza que Deus deu para a família, para a estrutura de família, e ele fez a família, e família é a ideia de Deus. E assim também com a igreja. É verdade, que interessante. É muito natural essa etapa de plantação de igreja, muito fácil, simples de entendermos, dos membros da igreja entenderem, e você até mencionou, né, como bíblico é isso, né, como Jesus, os apóstolos, a gente vê a história da igreja primitiva também, de modo natural, foi seguindo essa etapa. Então, realmente seria muito bom a gente memorizar e procurar ver em que contexto nossa igreja está inserida atualmente nisso aqui. Olha, no começo da nossa conversa, Pastor Samuel, você mencionou sobre a plantação de etapas de plantação de igreja, falou num outro sentido, na questão de ter uma adaptação transcultural, de ter um DNA de avivamento, ter um ciclo crescimento, e essa seria a minha pergunta para você, sobre o ciclo de crescimento. E, por último, ter uma visão de multiplicação na igreja. Nesse ciclo de crescimento, você mencionou agora, no final da sua fala, também sobre isso, de que convém a igreja ser formada, ir crescendo e entender que ela está num ciclo. Se tem muitas igrejas que não tem uma formação, não tem uma preparação. Eles têm o culto, tem a pregação, tem um culto de oração, pensando na Europa, plantação de igreja na Europa, mas eles não têm um treinamento dos membros para evangelizar. Então, ou seja, eles estão em um ciclo, mas que, pelo visto, esse ciclo não vai crescer tanto. Como você está falando, para a igreja ser plantada e multiplicar, precisa ter, nesse ciclo, a preparação, a formação. Então, a questão de discipular os membros para eles crescerem, para eles se multiplicarem, eles evangelizarem, é necessário ter essa formação, esse ministério dentro de uma igreja local, para que ela, então, esteja completa para que haja realmente a plantação. Seria isso, Pastor Samuel? Isso. Algumas coisas acontecem dentro de cada fase. Por exemplo, só para citar, dentro da primeira fase, que é a fase da preparação, a gente tem a preparação do obreiro, como vai ser a preparação do projeto de plantação de igreja, o mapeamento integral do lugar para fazer esse projeto da igreja. Depois a questão de
parcerias e suportes de envio, de proteção espiritual, de cuidado espiritual, para que, quem sabe, essa igreja tenha uma igreja mãe, essa igreja que está nascendo não nasça de uma maneira sozinha, órfã, desamparada e tudo mais. Então, essas coisas acontecem na parte da preparação. Já depois dessa parte da preparação, começa a formação da igreja. Até mesmo antes do culto, né? Vamos colocar assim. A formação da igreja é onde a gente começa a passar esses princípios para que a gente tenha princípios e esses princípios sejam priorizados, princípios espirituais, e a formação que a gente trabalha formando esses elementos. Questão da celebração espiritual, como a gente vai se preparar e como a gente vai viver como igreja uma celebração espiritual onde o centro é a festa da ressurreição de Cristo, e como a gente também vai desenvolver a igreja nas casas, através das células, e como a gente vai discipular pessoas, e como também a gente vai treinar a igreja para a igreja crescer nos três. Então, nessa parte da formação. Quando a gente faz a parte da formação direito, a igreja vai começar a crescer. Porque tudo que é saudável cresce. A gente não precisa, eu não preciso para o meu filho dizer assim, ó, cresça. Hoje você tem que crescer 2 centímetros, 3 centímetros. Eu preciso dar a comidinha certa para o meu filho para acontecer isso com ele. Né? É verdade. É isso que eu faço, a gente faz aqui com as nossas crianças. Então, aí vai haver um crescimento. Vai haver um crescimento. E aí, sim, quando esse crescimento houver, a gente começa a pensar quais pessoas que precisam de discipulado de maturidade. E aí, através da maturidade, a gente prepara novos líderes para multiplicação. Às vezes, de uma outra igreja ou de novos departamentos, novos ministérios dentro daquela igreja. Porque a gente vê, fulano de tal pode trabalhar aqui, ele pode ajudar mais nessa área, ele pode fazer mais isso, mais aquilo. Então, quando a gente vai trabalhando todas as etapas, isso vai gerando uma saúde e vai gerando um crescimento. Também é importante dizer quanto tempo uma plantação de igreja demora. Porque muitas das vezes a gente pensa assim, a gente vê lá uma igreja que está 20 anos, porque tem um prédio, mas não tem, às vezes, uma estrutura, não tem pessoas, não tem nem recursos, não tem nada, e é chamado de igreja. Aí eu me pergunto, mas aquela igreja foi plantada, né? Aquela igreja de fato foi plantada. A pergunta quando que uma igreja é plantada? Quando ela é autossustentável, quando ela tiver uma liderança sólida, preparada, e quando ela também puder plantar uma nova igreja. Uma igreja termina as fases da plantação quando ela tem esses 3 elementos: autossustentável, autogovernada e autopropagante. Interessante, muito bom. Olha, a nossa conversa aqui já passou 1 hora conversando com o Samuel aqui, sugando o conhecimento do pastor Samuel com plantação de igrejas na Alemanha, na Europa. Estamos aprendendo bastante, temos vários comentários aqui de irmãos gostando muito dessas informações. Eu tenho
mais uma pergunta para terminar aqui para o Samuel, mas antes eu vou fazer um resumo aqui para nós, porque são diferentes pontos que a gente discutiu aqui nessa questão, nessa live, sobre plantação de igreja na Europa. O Samuel Kutensky, ele deixou claro para a gente 4 pontos, 4 pilares que são importantes nós trabalharmos em uma plantação de igreja. Adaptação transcultural é muito importante. 2, DNA de avivamento. E esse é um tema, Samuel, que eu gostaria de, quem sabe mais para frente, a gente faz uma live para você explicar um pouco melhor para a gente o que é esse DNA de avivamento, como é que funciona melhor essa questão. 3, o ciclo de crescimento, a gente abordou um pouco aqui nessa live o que o Samuel quer entender dessa questão de ciclo de crescimento. E 4, uma visão de multiplicação de igrejas e de lideranças na igreja. Também nós vimos as etapas de plantação de igreja, que são 5. Foi colocado aqui no chat nosso. 1, preparação. 2, formação. 3, crescimento. 4, discipulado. E 5, multiplicação. É como se fosse uma família, e o Samuel passou aqui várias questões bíblicas, Jesus, os apóstolos, que mostra que é natural essa etapa de plantação de uma igreja. Também temos uma ordem de prioridade, que é muito equivocado, muito... muitas igrejas precisariam trabalhar melhor sobre essa ordem de prioridade. E a ordem de prioridade certa, ao plantar-se uma igreja, é de começar com o propósito, de ter bem claro a visão dessa igreja, antes de começar, depois termos as pessoas, depois, número 3, criar a programação, e por último, se preocupar com o lugar, com o local. Então, propósito, pessoas, programação e lugar, ok? Place, se fosse PPP, terminaria aí com place. Agora, última questão que eu gostaria de terminar aqui contigo, pastor Samuel, e com certeza eu vou ver contigo para a gente continuar essa conversa de plantação de igreja, que eu gosto tanto, para a gente fazer mais para frente numa próxima live. Mas eu gostaria de terminar fazendo a seguinte pergunta para você, Samuel. Afinal, quem é um plantador de igreja? São todos os membros? É só o missionário que estuda e se prepara para plantar a igreja? São todos os pastores ou são alguns pastores? Afinal, quem é um plantador de igreja, segundo os teus estudos aí? Uma interessante, que a gente um dia também poderia fazer uma live, tabus a respeito de plantação de igreja. E um tabu de plantação de igreja é que a gente precisa um cara profissional para plantar a igreja. E se nós estudarmos movimentos de plantação de igreja, nós vamos ver que os movimentos de plantação de igreja, onde houveram moveres de Deus, com muitas multiplicações de igreja, foram os lugares onde as pessoas simples foram treinadas. Os crentes foram treinados para plantar a igreja. Ou seja, eu creio que plantação de igreja é possível para todo discípulo de Jesus, medo e apaixonado por Jesus. Amém. Não importando o dom dele, se ele é apóstolo, se ele é um pastor, se ele é um evangelista, enfim, todos nós somos chamados à grande comissão, que é fazer discípulos. E quando a gente faz discípulos, algo saudável que vai acontecer se você começar a fazer discípulo é o nascimento de uma igreja. Porque o nascimento de igreja é consequência de um discipulado saudável.
quando a gente está falando aqui dessas estratégias, dessas fases, na verdade, a plantação de igreja é uma ferramenta para nós fazermos discípulos de Jesus. E é o discipular que também vai fazer com que a plantação de igreja seja expressiva. Então, todo discípulo que ama Jesus, que é comprometido por Jesus e se sente chamado por Jesus, pode plantar a igreja. E às vezes a pessoa vai plantar a igreja auxiliando, ajudando. Eu seria muito hipócrita ou muito injusto dizer que essas igrejas nós plantamos sozinhos, né? O pessoal que é do primeiro batalhão, que chegou tanto aqui em Ezer, como chegou lá em Essen, eu sempre digo, vocês plantaram essa igreja também, hein? Eu sempre disse para eles. Eu, como plantador, eu mobilizei, eu trouxe um certo grau de treinamento e tudo mais, mas os nossos irmãos aqui são preciosos e não seria possível nenhuma plantação de igreja sem eles estarem plantando as igrejas juntos. Uhum. Então, todo cristão que ama Jesus e é comprometido com a grande comissão pode plantar a igreja. Muitas das vezes pode ser que você não vai estar encabeçando, você vai estar plantando, participando, auxiliando, ajudando numa equipe de plantação de igreja. Enfim, existem várias dinâmicas para que qualquer cristão faça parte de uma plantação de igreja. Amém. É verdade. Que interessante. Isso me fez lembrar em 1 Coríntios, quando Paulo fala sobre o corpo de Cristo, os dons, e realmente não tem plantador de igreja, são todos os membros. Nós somos um só corpo, cada um com seu dom e habilidade, faz com que juntos a gente acaba crescendo, né? Então, realmente, tá bem colocado. A plantação de igreja é algo não só do pastor, mas é uma prioridade para todos os ministérios, para todos os membros de uma igreja, independente da idade. É bem colocado. Um último comentário aqui do André do Nascimento, que serve na Espanha, ele disse: acho tão importante isso, plantação de igreja é consequência do discipulado, por isso nós é que temos que ir até as pessoas, e não simplesmente chamarem as pessoas para que venham até nós, até a nossa igreja. Nós que temos que, então, irmos de encontro aos não cristãos e discipulados, é verdade. Amém. Deus te abençoe, Nascimento, André Nascimento. Para você que não sabe, André do Nascimento, ele serve na Espanha, na Jocum de Cáceres, e ele está conosco no canal Missões na Europa, dando estudos bíblicos em espanhol para os nossos alunos de espanhol. Nós temos uma escola de idiomas, e nessa escola de idiomas temos dezenas de alunos, e tudo que a gente arrecada dessas mensalidades dos alunos é revertido para o professor, claro, parte para o professor e parte para missionários em necessidade. E com isso nós estamos ajudando vários missionários em necessidade mensalmente, por causa dessa iniciativa que tem a ver com Business as Missions. E o André Nascimento, toda quarta-feira, ele faz um estudo bíblico em espanhol para esses nossos alunos de espanhol. A mesma coisa nós temos em italiano. O pastor Fabiano Nicodemo, que é pastor há mais de 20 anos na Itália, além de ser um dos nossos professores de italiano, ele dá aula em diferentes turmas, diferentes níveis de italiano. Toda sexta-feira ele dá um estudo bíblico em italiano para esses nossos alunos. É como se fosse um bônus aí para os alunos. Se você quer estudar idiomas conosco, não só vai aprender o idioma, vai aprender da cultura, porque a maioria dos nossos professores são missionários na Europa, e também vai ter a oportunidade de ter um estudo bíblico com eles, no idioma no qual você está aprendendo. Se você quiser saber mais sobre idiomas, as nossas turmas, aqui no link, aqui abaixo na descrição do vídeo, tem um link para você ter mais conhecimento sobre isso, tá bom? Também, falando sobre plantação de igreja, gostaríamos de
dar a notícia aqui para vocês que nós temos a intenção de fazermos alguns encontros com pastores ou pastores que são plantadores de igrejas na Europa, ou a você que é pastor que está para plantar uma igreja na Europa. Então, nós queremos fazer um encontro entre nós com isso. E se você, então, gostaria de fazer parte desse encontro, se envolver conosco nessa iniciativa, entre em contato conosco. O link está aqui na descrição. Nós temos um grupo no WhatsApp e no Telegram também sobre missões na Europa, e aí lá no grupo você vai conseguir me encontrar, vai conversar comigo, e aí com certeza você vai receber a notícia de quando será o nosso primeiro encontro sobre plantação de igreja para plantadores de igrejas na Europa ou futuros plantadores de igreja. E por último, o pastor Samuel chegou a mencionar aqui sobre um futuro curso de plantação de igreja. Nós estamos ainda desenvolvendo esse curso, então se você está ao vivo aqui conosco, já pode saber que estamos em desenvolvimento. Mas, caso esse vídeo seja uma gravação, talvez já esteja pronto, então entre em contato conosco para assim você saber quando vamos começar, ou se já começamos, esse nosso curso, no qual o pastor Samuel vai ser o professor, vai dar as aulas aí sobre cada uma dessas etapas que ele mencionou durante essa nossa live, né? Foi em poucas palavras, foi um resumo, mas no curso ele vai ter a condição aí de conversar ao vivo conosco, de debater e explanar melhor, de modo mais profundo, todas essas questões. Samuel, muito obrigado pela sua participação, gostamos bastante. Quer falar alguma coisa? Isso, compartilhem aí com a gente quantas pessoas estão interessadas em fazer o curso, porque aí conforme for a lista, né, a gente se agiliza mais rápido aí para estão interessados, né? Com relação a essa ideia de lives ou a coalizão de plantadores de igreja, a ideia é trazer alguns irmãos, alguns amigos que sabemos que estão plantando igrejas em diferentes lugares, em diferentes contextos da Europa, e a gente fazer algo para todos podermos compartilhar e crescermos juntos na ideia e na visão de plantação de igreja como missionários aqui na Europa. Verdade. Amém. Samuel, mais uma vez, muito obrigado por essa aula, por essa conversa sobre plantação de igreja. Vamos precisar marcar uma próxima conversa, que assunto aqui não falta sobre esse tema. E é necessário a gente dialogar mais essa questão para ajudar os irmãos em Cristo, os missionários que estão pela Europa, para eles ajudarem os seus pastores na Europa. Diga. Eu agradeço a oportunidade, foi muito bom com vocês aqui, aquilo que a gente puder ajudar, a gente se coloca à disposição. Amém, amém. Bom, então essa foi a nossa live de hoje. Teremos uma próxima live vai ser na sexta-feira, amanhã, às 18 horas. Vamos falar sobre cosmovisão cristã e a Europa, com o Luiz Carlos. Luiz Carlos foi missionário por mais de 5 anos em Roma. Ele voltou nesse ano, por causa da pandemia, voltou para o Brasil, e ele, além de ser pastor, serviu 5 anos em Roma, ele também é professor de teologia no Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo, e ele dá aula próprio sobre cosmovisão cristã. Então, a gente vai conversar nesse tema, cosmovisão cristã, mais relacionado na questão das cosmovisões que nós encontramos na Europa. Vai ser nessa sexta-feira, às 18 horas, horário de Brasília. Deus abençoe cada um de vocês.